O nosso aluno, muitas vezes, não consegue absorver aquela informação que você trabalhou. E você trouxe tudo, trouxe jogos, trouxe música, trouxe vários recursos coloridos, mas chegou no outro dia a criança já não sabia mais aquela informação. Então vamos entender um pouquinho como essa memória funciona e como nós podemos mudar essa situação. Então, na memória, o que a memória faz? Ela codifica a informação recebida. Aí lá ela armazena, evoca e consolida. E esse processo aqui, ó, de codificar, armazenar, evocar e consolidar é fundamental para que a aprendizagem ocorra. Mas, quando nós trabalhamos com mediação e na nossa mediação, a gente propõe para a criança, né, pelas perguntas, que ela consiga fazer as transcendências e construir um significado, a gente ativa essa memória. Esse processo da memória é composto por essas 4 etapas aqui: codificação, armazenamento, consolidação e evocação. A codificação é quando a criança recebe as novas informações que são absorvidas e conectadas ao que já existe. Só que o que já existe não move essa rota, não amplia as conexões cognitivas, não amplia. Para ampliar, precisa de algo novo. Porque aqui é a zona de desenvolvimento real. A criança já recebeu aquela informação. Então, se ela já sabia, continuou da mesma forma. Agora, por isso que eu falo para vocês, se ela já sabe, mas sabe de forma superficial, o que você vai fazer com a entrada desse estímulo? Vai ativar as funções cognitivas de entrada. Como é que a gente faz isso? Trabalhando a percepção clara e precisa. E aí, você vai desenvolver os detalhes. Você vai trabalhar muito os detalhes daquele estímulo. Se é uma imagem, o que a imagem apresenta? Se é um texto, o que o texto diz? Se é uma ação, por que foi feita aquela ação daquele jeito? Explorar ao máximo. Por quê? Com isso, você está trabalhando as operações mentais de identificação, classificação, comparação, observação, seriação, raciocínio hipotético. Tudo aqui, ó, na codificação da informação. Buscar nessa informação o máximo de detalhes. Em seguida, ao armazenamento, que é a retenção dessa informação. Como é que a criança retém essa informação? E é aí o nosso maior desafio enquanto mediadora. Porque o nosso aluno, muitas vezes, não retém aquela informação. No outro dia, ele não sabe mais o que a gente explicou no dia anterior. Mas nós temos que pensar que, pela mediação, nós conseguimos dar sentido para a informação recebida, organizar um banco de dados cognitivamente e fazer esquemas de conexões entre essas informações. E aí a gente consegue dar um sentido. Por isso que esse bloco aqui eu separei como sistêmico. Está tudo ligado à informação, todos os dados sobre aquela informação e os esquemas possíveis daquela informação. Vejam bem, o estímulo entra como uma informação única. Quando você faz o detalhamento, você junta dados àquele estímulo, àquela informação. E aí, juntando esses dados, a gente acaba fazendo um esquema mais complexo que compõe aquela simples informação, que aparentemente seria simples, né? Então, esse processo, se você consegue fazer esse processo pela mediação, você vai conseguir com que a criança armazene essa informação. Agora, a consolidação dessa informação é quando ela já está ali armazenada, mesmo que temporariamente, e ela fica estável, e você então vai começar a usar dia a dia, associando, dizendo para a criança, por exemplo, ó, lembra, nós fizemos isso aquele dia, e nós vamos usar tudo igual hoje. Aí aquela informação que já está armazenada vai ganhando um sentido. E a evocação é quando a informação é lembrada. Aí o que acontece? Olha, vejam bem, a informação recebida e armazenada, ela não é armazenada num único local. Ela é distribuída. E nessa evocação, o que acontece? Quando a gente lembra a criança
de que todos aqueles processos nós já vivenciamos, nós já fizemos, já construímos estratégias. Alguns conectores são ativados de áreas e lugares diferentes, porque as informações também são armazenadas em lugares diferentes. Então, há uma ativação completa, certo? Das conexões.